Nós falamos ao vivo do Seminário Santo Afonso aqui em Aparecida, porque hoje é um dia muito especial. A Congregação do Santíssimo Redentor está celebrando, comemorando 125 anos da chegada dos redentoristas ao Brasil e também 75 anos de criação, de fundação da província redentorista de São Paulo. Aqui comigo, Padre Marlos Aurélio da Silva, que é superior provincial. Padre, bom dia, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu já vou logo perguntando para o senhor, a história dos redentoristas no Brasil, obviamente ela se confunde com a história da própria história de Nossa Senhora Aparecida. Claro que quando chegaram aqui já havia devoção, afinal são 300 anos de aparição, mas a partir da chegada então dos missionários, essa devoção ela se popularizou, digamos assim, né? E se disseminou por todo o Brasil e, é claro, agora por todo o mundo. Um bom dia para o senhor. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. De fato, a história redentorista se confunde muito com a propagação da devoção à Nossa Senhora Aparecida. É importante lembrar que os redentoristas chegaram, na verdade, há 126 anos, em 1893, na cidade de Juiz de Fora, fundando a então província do Rio de Janeiro, os padres holandeses. Aqui em Aparecida chegaram em 1894, ou seja, há 125 anos, e vieram para trabalhar no santuário, até então episcopal diocesano de Aparecida, mas era um vilarejo, uma frequência de 1000 romeiros que vinham a cada ano naquele período. E os redentoristas alemães que vieram para trabalhar no santuário ajudaram a incrementar, a difundir essa grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então, a celebração que nós fazemos agora desse jubileu, também de 75 anos de criação da província redentorista de São Paulo, significa um momento da gente render louvores, ação de graças a Deus, pela capacidade que esses homens tiveram de difundir, de intensificar ainda mais esse trabalho evangelizador a partir de Aparecida. Se hoje o Brasil é um país católico, se hoje o povo brasileiro é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, sem sombra de dúvida se deve muito a esse trabalho, esse empenho que os alemães começaram e que os brasileiros deram continuidade, e que hoje faz que 12 milhões acorram ao santuário para visitar Nossa Senhora. Padre, 125 anos atrás, como o senhor disse, os redentoristas que vieram para cá, alemães, logo nos primeiros dias, em terras brasileiras, em terras aparecidenses, digamos aqui, eles já começaram a desempenhar o seu trabalho, seja celebrando missas, atendendo confissões. Ou seja, nem mesmo o desafio da cultura e do idioma foram obstáculos, né, para aqueles religiosos naquela época. Eu penso que a gente sempre tem que imaginar o espírito de fé desses homens. Se não fosse de fato pela fé, a obediência a um projeto missionário, eles não teriam resistido, não teriam suportado tamanhas dificuldades que encontraram. A gente imagina alguém deixando a Alemanha, sua pátria, sua segurança, as suas referências culturais, para vir se enculturar, sem saber a língua, os costumes da alma brasileira. Mas eles foram homens verdadeiramente abnegados, disponíveis, dedicados, ao passo que conseguiram assumir os costumes e também a cultura brasileira. O fato de terem chegado aqui a Aparecida e encontrado, né, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, características semelhantes à Virgem, né, de veneração deles lá na Alemanha, Nossa Senhora das Graças, lá na província de Baviera, isso também deu um sentimento de familiaridade para esses redentoristas naquele momento e talvez impulsionou ainda mais esse trabalho? Isso, como católicos que eram, que são, né, redentoristas, a devoção à Nossa Senhora sempre está presente, faz parte, digamos aí, do nosso grande patrimônio de fé católica, né? Mas de fato eles cultivavam a devoção a uma senhora, uma virgem negra chamada de Altetem, e chegando aqui a Aparecida encontraram também essa imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então uma identificação, uma familiaridade e cada vez mais foram aprofundando, crescendo nessa intimidade, né? Ao passo que quando começaram a pregar as Santas Missões, também a partir de 1902, começaram a levar não mais a imagem do Perpétuo Socorro, que era algo entregue aos redentoristas pelo Papa para ser difundido, propagado, mas começaram a levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então isso mostra a identificação, o carinho desses homens que se tornaram os primeiros devotos de Nossa Senhora, crescendo nessa intimidade, nessa familiaridade com ela. Padre, agora falando mais especificamente da província, né, de São Paulo, que está completando então 75 anos de criação,
digamos, ela está passando, essa província está passando por algumas reestruturações, né, por uma reestruturação. O que a gente pode dizer da mudança? O que muda a partir de agora com essa reestruturação? Isso, para que todo mundo possa entender bem o que significa uma província. Província é uma região, né, uma porção da congregação redentorista presente no mundo. Nós temos redentoristas presentes em mais de 76 países de todo o mundo, né, e geralmente cada região, um grupo de comunidades forma o que a gente chama de província. Então nós estamos num processo de reestruturação, que significa que houve uma diminuição, né, de forças, de pessoal, e agora é preciso então que as províncias que têm número menor possam se unir para que a gente tenha força, tenha garra para desempenhar a nossa missão. É esse processo que a gente está vivendo, né? Ao longo de 4 anos estaremos gradativamente dando passos em direção a isso. No caso aqui a província redentorista de São Paulo vai se unir também à província da Bahia e do Rio de Janeiro, formando uma nova grande província, né? Para que a missão possa acontecer, para que o Evangelho continue sendo pregado, sobretudo aos mais pobres, aos mais abandonados. A partir de quando essa reestruturação, essas mudanças entram em vigor? Nós já estamos vivendo, né, sobretudo através de reuniões, de programas, de cronogramas que vamos criando em vista disso. Então, passos já serão dados no próximo ano, 2020, 2021, mais ainda, uma grande assembleia com os membros dessas 3 unidades para que a gente possa fazer opções bastante concretas em direção a esse processo de união. E 2022 vai ser o momento ápice desse processo, porque nós vamos eleger o novo superior provincial da nova província com o seu novo conselho. A província vai ter um nome, obviamente, tudo isso vai ser também objeto, né, de votação, de escolha da nossa parte, para que no início de 2023 a gente comece a caminhada da nova província. Padre, ontem, né, a gente está falando de um momento festivo, celebrativo. Essas comemorações começaram ontem, na noite de ontem, né, quinta-feira, terminam amanhã, ou seja, um tríduo. Ontem foi uma noite muito especial, chamada de Noite Histórica, um momento que vocês puderam relembrar, então, toda essa história dos redentoristas aqui em Aparecida? Perfeito, iniciamos com uma sessão musical. A Orquestra Pensa, né, um projeto social do santuário, veio fazer algumas apresentações. Então tudo isso já criou um clima de agradecimento, de festividade para nós redentoristas. Depois também tivemos uma fala de abertura da nossa parte e foi exibido também um filme retratando exatamente personagens, fatos, acontecimentos históricos que marcam a vida da nossa província, a chegada dos missionários bárbaros. Então tudo isso possibilitou que a gente entre nesse clima, né? E hoje um dia bastante intenso, muito especial, para que a gente possa render graças a Deus por essa história bonita que os redentoristas escreveram. Padre, eu agradeço muito a atenção do senhor conosco, que seja um dia festivo, celebrativo, muito bonito para vocês. Muito obrigado, agradeço também e pedimos aí a todos aqueles que acompanham, que gostam dos redentoristas, que nos ajudem a agradecer a Deus por essa grande dádiva, esse presente que Ele nos deu, essa história bonita que foi escrita. Muito obrigada, Padre. A gente continua a nossa conversa agora com outro, né, representante dos redentoristas, Padre Ademir. Padre, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Padre, o Padre Marlos estava falando, né, um momento tão especial de recordar toda essa história dos redentoristas. Como é que é esse momento para o senhor? Não resta dúvida, né? Para nós, missionários redentoristas, celebrar o jubileu dos 125 anos, de fato, é olhar esse passado com gratidão, é celebrar o presente com muita fé e, claro, olhar para o futuro com muita esperança. Com certeza. Falei com o Padre Marlos sobre a noite histórica que aconteceu ontem, mas hoje é, digamos assim, o ponto alto da celebração de vocês, que às 3 horas acontece uma reunião de vocês ali na Basílica Velha e dali vocês partem então em procissão para a Basílica, né, para o Santuário Nacional. Aquele ambiente, a Basílica Velha, Praça Velha, é um local de muito carinho também, né? Que tem muito carinho dos redentoristas. Não resta dúvida, né? Porque quando os primeiros aqui chegaram, né? É a Basílica Velha, né? Então, estar reunido diante da Basílica Velha é fazer a leitura da história, né? E depois sair em procissão rumo à Basílica Nova, fazer aquela passagem através da passarela, experimentar aquilo que o romeiro experimenta, né? Essa fé, esse carinho e essa ligação, né? Do ontem, a Basílica Velha, né? E hoje o Santuário Nacional com toda a sua beleza, né? E onde abriga a rainha e padroeira do Brasil.
É isso, padre, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Ainda tem bastante comemoração hoje, amanhã. Parabéns para vocês. Muito obrigado e parabéns aí pela TV Aparecida, que, claro, também faz parte dessa história, né? São redentoristas também. Exatamente. Obrigada, padre. Um bom dia para o senhor. Bom, o Aparecida Interessa ao Brasil de hoje fica por aqui. Na segunda-feira você acompanha a cobertura da missa de Irmã Dulce, a primeira missa de Irmã Dulce em solo brasileiro, lá na Arena Fonte Nova, na Bahia. Tem também Sínodo da Amazônia e, é claro, notícias aqui da Arquidiocese de Aparecida. Eu espero por você. Até lá!